Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vem na sequência do evangelho das bem-aventuranças. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, do 1 ao 16, tem o discurso, do início do discurso do Sermão da Montanha. Também o texto de hoje é Sermão da Montanha. Mas o início do Sermão da Montanha é: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, enfim. E aí Jesus vai dando a nova lei. E aí chega no versículo 17, Jesus para aquele discurso, na sequência do mesmo discurso. Jesus diz isso aqui então: opa, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Jesus entende a nossa malandragem, né? Jesus pega no ar as coisas. E também entende que nós, muitas vezes na vida, para entendermos as coisas, a gente faz um 8 ou 80 num primeiro momento, até chegar no equilíbrio, até chegar na virtude que sempre está no meio das coisas. Então o ser humano, para pensar, para concluir algo, na maioria das vezes, ele faz uma tese, uma afirmação. E aí ele interpreta tudo que é diferente daquilo que ele pensa como uma grande antítese. E é do confronto dessas duas coisas que a gente tira uma síntese. É como um pêndulo, né? Você solta um pêndulo, ele vai lá para outra ponta, aí ele volta, aí ele vai, aí ele volta, aí ele para no meio, né? Então Jesus estava conversando e discursando para um povo que gostava do olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Jesus vem e ensina o princípio da misericórdia. Então você vai de uma ponta, na cabeça da pessoa, né? Você vai de uma ponta para outra, e a virtude está no meio. E aí Jesus então precisa colocar as coisas no meio. Mas não fiquem pensando agora que eu vim abolir a lei e os profetas. Está liberado, cada um faz o que quer, não é isso? E aquela palavra tosca, maluca e sem juízo de gente preguiçosa: precisa de tsunami, o importante é amar. Sabe lá Deus o que significa isso na prática, né? Não precisa de todas essas coisas, esse monte de coisa, Deus está negando. Porque assim, o importante é a gente amar. O que é amar fora dos mandamentos? O que é amor que não cumpre preceito? Que amor é esse que não cumpre regras do próprio amor? E essa história de Deus é amor está lá na carta de São João, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2. Deus é amor, quem ama nasceu de Deus. Só que aí tem o texto completo, né? Você podia gostar de ler tudo, não só um pedacinho. Ora, e a prova de que amamos e de que o amamos é: quem ama cumpre os mandamentos dele. Portanto, meus queridos, essa história do importante é amar, que Deus está vendo meu coração, Deus sabe do meu coração. E esse é o problema. Deus sabe do seu coração. Deus sabe que por detrás dessas frasezinhas fáceis, que só presta para colocar em statusinhos de WhatsApp, Facebook, para dar indireta nas inimigas, Deus sabe que por detrás disso aí tem um espírito preguiçoso, apegado, um coração egoísta, carnal, destemperado. Deus sabe, isso é verdade mesmo. Aprendamos, meus irmãos, a temer a Deus. É bom ter medo de Deus.
A gente tem medo das pessoas erradas. Você tem medo de mim. Você não tem que ter medo de mim. Eu não tenho nem tamanho de homem. Você vai ter medo de mim. Você tem que ter medo de Deus. Mas o Padre Mário, às vezes, ele é tão duro, menina. Mas você tem medo de mim, bebê? Você tem que ter medo do juízo final. E você está achando que essas tuas conversas no último dia, lá no tribunal de Deus, vai colar. Esses golpes, esses coices, esses... Confessa que isso é preguiça, confessa que isso é rancor ainda, confessa que isso é mágoa que não sara. A gente não confessa nada, aí a gente pega e passa um verniz em cima disso tudo. Quer dizer, não vou fazer nada disso, não me apetece, não gosto, não tenho coragem. E solta é porque o importante é amar, né? Mas se você amasse, você estava cumprindo com a lei de Deus. Se você amasse, você estava cumprindo os mandamentos. Se você amasse, você estava arrependido daquilo que não consegue, ao invés de ficar justificando aquilo que não consegue. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Esse é o contexto, o sermão das bem-aventuranças. Mas ontem a gente teve uma leitura, que não é página por página, sequência uma da outra, que também pode nos confundir, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes, disse Pedro, o generoso. Quem de nós perguntaria para Jesus isso? Senhor, se meu irmão pecar contra mim, o que perguntaríamos? Eu devo perdoar até 2 vezes, né? Na terceira eu sento a mão nele, não é isso? É isso que a gente ia perguntar para Jesus. Pedro já botou nós no bolso na largada. Senhor, até 7 vezes? Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Ó, louco, que loucura! Não, não é loucura. É porque o reino dos céus é como... E aí a gente escolhe como quer viver a vida. No reino dos céus, no reino do capeta. No reino dos céus ou no reino da angústia, da depressão, da aflição, da mágoa, do recalque, da rivalidade. O reino dos céus é como, mas o reino da Tati, da Pati, da Nath, da Rafa é diferente. De Jesus fala, eu sei, você que escolhe. Não estou te obrigando a nada. Mas se você quer me entender de Jesus, o reino dos céus é como. Mas convenhamos, o ser humano é malandro. Você e eu, a gente pega as coisas, tira do contexto, torce e põe do jeito que a gente quer. Chega a ser o evangelho de ontem, um evangelho meio perigoso. Essa coisa do perdão, do rei que perdoa uma enorme fortuna do seu empregado, e aí a gente vai ficando relaxado, sossegado. Meus irmãos, Deus perdoa tudo o que está arrependido. Não duvidemos que Deus perdoe tudo. Mas levemos muito a sério a nossa maluquice, que é eu não me arrependo de tudo. Esse é o ponto. Que Deus perdoa tudo, até Satanás sabe. O ponto não é se Deus perdoa tudo, o ponto é se eu estou arrependido de tudo. Que Deus esteja disposto a me perdoar de toda e qualquer coisa que eu fiz, da menorzinha à maiorzona. Não duvide disso. Agora, a dúvida que você tem que ter é se você está arrependido. Esse é o critério do perdão. E aí veja, dentro do contexto das bem-aventuranças, bem-aventurados os tarará. Pedro não perdoe 7, mas 70 vezes 7 vem bem a calhar, então, a sequência temática que a igreja coloca para nós hoje, depois do evangelho de ontem. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. O que é o pleno cumprimento da lei? É toda a sequência que vai estar dentro desse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus começa a dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Esse é o pleno cumprimento da lei. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Aí a pessoa fala, não, isso aí graças a Deus, nunca peguei em arma, Deus me livre. Aí Jesus fala, calma, eu porém te digo, todo aquele que vive encolerizado, espumando pela boca, aqueles já matou o seu irmão. Ouviste do que foi dito, não cometerás adultério. Aí a pessoa fala, não, graças a Deus, Jesus, nunca deitei na cama pelo amor de Deus, eu sou mulher do homem. Calma, deixa eu terminar de falar. Eu porém te digo, todo aquele, toda aquela que bate o zóio e deixa o zóio e começa a fazer um filme na cabeça, era bom se confessar de adultério igual o outro que deitou na cama. Até porque ninguém deita sem antes olhar, ninguém deita sem depois de olhar ficar pensando e alimentando até que faz. Eu porém vos digo. Então esse é o pleno cumprimento da lei, está na sequência aí do capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, que essa lei
lá dentro de nós. Jesus quer nos libertar de dentro para fora. Porque a verdade é o seguinte, meus irmãos: enquanto a gente não viver a lei de Deus de dentro para fora, a gente não saboreia a lei de Deus. Ela parece um fardo. Aí vive atrás de padre para perguntar: padre, é pecado? Se o senhor disser que é pecado, e se eu disser que não sei? Vou pensar. O que você faz nesse meio tempo? Você vai lá e faz? Nós temos que ser livres de dentro para fora. Não é isso? Porque senão a gente vive num cabresto. E quem vive no cabresto nunca está feliz, nunca está satisfeito. Então, meus irmãos, o temor de Deus, esse medo de Deus, que é bom ter, pelo menos isso então, é para enraizar em nós a virtude. Para quê? Para que a prática da lei seja gostosa, saborosa, e você seja feliz de ser bom e não invejoso de quem é mau. Porque tem muito disso dentro da igreja. Tem muita gente que é boa, na igreja e fora dela. Tem muita gente que é boa, mas é amarga. Tem muita gente que é boa, mas é azeda. Tem muita gente que é boa, mas é uma metralhadora giratória. Ninguém presta, ninguém é bom. Porque na verdade você queria estar fazendo o que o capeta gosta. Você não faz de medo de Deus. Isso é bom, mas é só metade do caminho. Tinha que fazer, não fazer, né, tanta coisa por medo de Deus, mas sobretudo por amor a Deus e a alegria do bem. Você precisa saborear quão gostoso é o bem. Você precisa sentir o sabor da virtude. As coisas boas têm gosto. E se parece amargo é porque está com o pezinho lá fora ainda. É por isso que nós precisamos de conversão. Então, o pleno cumprimento da lei nos dá a graça de sentir o sabor de Deus, gostar de Deus e gostar do bem. Porque quando eu gosto de Deus e gosto do bem, eu vou estar protegido para aqueles momentos da vida onde o mal se apresenta e ninguém está vendo, ninguém está filmando, mas eu estou livre de dentro para fora para fazer o bem. E aí Jesus então vai dizer do pleno cumprimento da lei. A lei que foi dada para nós ouvimos ali um pouquinho sobre isso, na primeira leitura de hoje, livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, Moisés falou ao povo de Deus dizendo assim: agora Israel, escuta, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Olha, Deus vai nos ensinando a cumprir a lei dele, não é? Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus e rezar todo santo dia, de segunda a segunda, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, e faça sol, faça praia. Deus vai nos ensinando. Aí diz: para que eu estou ensinando tudo isso a vocês? Para que fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, que eu, o Senhor Deus de vossos pais, vou dar a vocês, para que a gente viva. Quem vive a lei de Deus, vírgula, vive. Quem não vive a lei de Deus, vírgula, não vive, vegeta, suporta a vida, inferniza dos outros, né? Para que praticando você viva, você tenha vida dentro da sua cabeça, do seu espírito, do seu coração, você tenha cor, tenha vigor, viva. E o que mais? E entreis na posse da terra prometida. Entrar na posse, possuir, ser dono, passar para o meu nome e assinar embaixo, é meu. Não viver de aluguel. Qual que é o problema de viver de aluguel? Tem gente que até prefere, né? Hoje em dia, dependendo do quanto você paga por mês, vale mais que o financiamento, mas cada cabeça é uma sentença. Mas qual é o problema do aluguel? É que não é seu. Se a pessoa vier e pedir, você sai. Olha o que Deus está falando lá no Antigo Testamento. Para que vocês entrem na posse. Quem vive a lei de Deus possui a bênção. Quando a gente não vive na lei de Deus, a gente até tem bênção, não tem? É por isso que muita gente não se converte. Porque a vida dele nem é tão ruim assim. Tem um monte de coisa dando certo, mas não está na posse. Aí vem o capeta e fala: venceu, eu vou alugar para outra agora essa felicidade. Eu vou alugar para o daqui. Eu vou alugar para outra esse homem que não era seu mesmo. Eu vou alugar para outra essa mulher que não é tua. Eu vou alugar para outro, vem cá. E a gente perde a posse. Deus nos faz filhos, herdeiros, possuidores. Agora tem que andar na lei de Deus. E aí continua, né, a partir do versículo 5, daí, Deuteronômio 4, a partir do versículo 5.
Eis que vos ensinei leis, decretos, diz Moisés, como o Senhor me ordenou ensinar para vocês, para que vocês pratiquem. Versículo 6. Vocês guardarão isso, colocarão em prática, porque em guardar e em praticar, versículo 6, neles, nos mandamentos guardados e praticados, neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Sabedoria e inteligência está na lei de Deus. Toda pessoa que é contrária à lei de Deus, ela se traveste, se reveste, se fantasia de inteligente. Você já reparou que todo mundo que vive no pecado é filósofo, né? Vai conversar com quem está no pecado para você ver. Não é isso? Quantas vezes você diz: ih, padre, meu filho vive no pecado, vive na carne. Vai falar com ele para ver, tem resposta para tudo, né? O seu marido, aquela coisa difícil, se arrependimento matasse, né, filho? Mas cruz salva, se abraçou porque quis, não tem outro jeito de ir para o céu agora. Ih, padre, meu marido, de uma ignorância, tudo sabe, vai falar com ele para ver. Meu querido, minha querida, todo mundo que pensa diferente da lei de Deus é profundamente burro, profundamente idiota mesmo, não tem outra palavra. A pessoa pode até vestir isso de frases soltas de um filósofo, de um psicólogo, de uma frase sem contexto até da Bíblia, mas não se iluda nem se assuste com as pessoas, não. Inteligência e sabedoria está na lei de Deus. E aí você ouviu no Evangelho: quem é grande no reino dos céus, quem é pequeno no reino dos céus. Acontece que no reino do mundo é do avesso. Quem é grande no reino dos céus, muitas vezes é tido por pequeno no reino do mundo. Quem é grande no reino do mundo é pequeno no reino dos céus. É que você que é besta, você que é iludidinha, você que é babaca e vive atrás do que o mundo bate palma. É você que vive atrás dos confetes do mundo e sente medo, timidez ou até uma invejazinha de quem aos olhos de Deus é pequeno. É porque você está de ponta cabeça. Aí você tem por inteligente, você tem por grande coisa, coisa que Deus olha e fala... É por isso, meus queridos, que na Bíblia a palavra conversão tem a ver com a cabeça, metanoia, mudança de mentalidade. O que tem de gente que é um amorzinho de pessoa, estou falando de você agora, você é um amorzinho de pessoa, mas a tua cabeça é desse tamanho. Você é um docinho de coco, mas é uma bobinha que só Deus na causa. É ingênuo e fica paparicando o mundo. Porque o que adianta ter um coração bonzinho se a tua cabeça é burrinha? Sua cabeça tem que ser inteligente à luz de Deus. Senão você se assusta com o que não é para assustar. Senão você se admira com o que é deplorável. Ensinei, ajudo a praticar, guardem isso. Nisso é que está a sabedoria e inteligência. E por que Deus pede tanto de nós? Às vezes nos parece tanto, né? Você fala: nossa, Deus nem para deixar nós em paz um pouco. Versículo 7. Deus só pede depois de dar. Pois, qual é a grande nação cujos deuses são tão próximos deles, como eu, o Senhor, sou próximo de você? Sempre que vocês me invocam, Deus está falando: eu estou pedindo porque primeiro eu dei, ué. Fala para mim que eu estou longe de você, fala para mim que eu não faço tudo por você, fala para mim que a tua vida não é um milagre, fala para mim que eu não tenho andado com você, agora tudo que eu peço você acha que é muito. Qual que é, rapazinho? Sabe, gente, esse sentimento infantil e diabólico que tem dentro de nós, onde tudo que nos é pedido é uma ofensa, tudo que nos é pedido é uma injustiça, tudo que nos é pedido é um roubo. Criança é assim, não é? Você faz tudo para a criança. Você dá banho, você troca a fralda, leva no troninho enquanto ainda não está independente. Você ajuda a comer, você corta o bifezinho, porque agora pega a colherzinha, mas não sabe cortar. Você faz tudo. Sim ou não? Fala um não para ver. O que é a birra, a não ser um ser humaninho se sentindo injustiçado? O que é a birra, a não ser um ser humaninho se sentindo roubado? O que é a birra? Já viu criança fazendo birra? O que é a birra? Além da birra ser, né, a prova visível e possível de ser fotografada e filmada de um dogma da Igreja Católica, que é o pecado original. Nós nascemos pecadores.
A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador antes de pecar. Prova disso? A criança, que ainda não tem pecado, porque nem tem consciência, mas já está pecando, porque já nasceu pecadora. Você faz tudo para ela, você faz tudo para ele e fala assim: não, filhinho, agora não. Não, meu anjo, esse aqui está caro, esse a mamãe não pode comprar. Também não sei para que leva criança em supermercado, né? Tem hora que eu acho que merece passar certas vergonhas na rua. Porque o que você quer levar uma criança no supermercado? É coisa que eu não entendo. Mas tá bom, volta aqui. Não, filho, esse é caro, esse a mãe já pegou um, deixa aqui. Fala não para tu ver, na frente dos outros. Vem a birra. Você fala, gente, parece que está matando a criança. Não é assim? Não vou contar onde nem quando, só não tem muito tempo. Eu precisei ir num lugar comprar uma coisa. Um lugar que tem prateleiras e corredores. Aí eu estava procurando o que eu achei que eu precisava. Gente, começou a vir um choro. Sabe, parecia que estava esfaqueando um gato, rapaz. Era um negócio. Falei, gente, caiu. O osso deve estar para fora. O fêmur deve estar pingando, vazando sangue. Assim, não é possível. Era uma... Você sente... É aquela mistura de dor com raiva, né? Aí fui para o caixa pagar o que tinha que pagar. Acabei vendo o que não tinha como não ver. No chão, assim, rodando. E a mãe puxando pelos bracinhos. E olha, que cena triste de ver, né? E fala, Jesus amado. Mas sempre que eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, o pecado original ali, ó. Tá ali. Essa criança diabólica que há em nós, né? Trabalha a semana inteira, se mata trabalhar. Aí agora tem que ir na missa todo domingo. Já fui domingo passado, já tá bom. Como se o domingo fosse você que tivesse comprado. Como se você tivesse comprado esse domingo com muito suor. Dá a nota fiscal do domingo para eu ver onde você comprou. Tem mais barato? Você comprou o domingo? É, meu corpo, minhas regras. Que legal. Deixa eu ver o boleto aí, deixa eu ver a nota fiscal do seu corpo que você comprou, né? É seu? O que diz que é seu? Meus irmãos, tudo é de Deus. E Deus nos pede, porque Deus quer que a gente aprenda a amar, porque quem ama é igual a Ele. E sendo igual a Ele, a vida é melhor, e depois dela tem céu. Diferente dele, a vida é tão difícil, e depois ainda piora no inferno. Tudo é dele. Essa birra, essa animosidade com Deus, com a igreja, sabe? Isso o que tem de diabólico aí tem de infantil. E o que tem de infantil acaba tendo de diabólico, né? Deus está falando, versículo 7. Pois qual é a grande nação que tem o que vocês têm, rapazinho? Reclamando de barriga cheia, que isso? Versículo 8. E que nação haverá tão grande que tenha leis, decretos tão justos, como esta lei que coloco diante dos vossos olhos? Meus queridos, quando a gente vai abandonando a lei de Deus, a gente vai sendo invadido por aquilo que é animalesco. Olha o que o Moisés está falando para o povo. Me digam, se a lei dos povos pagãos, eles eram rodeados de povos pagãos, usa a inteligência mesmo, a luz natural da razão. Olha como os preceitos que Deus dá é tão superior, tão mais profundo, tão mais saudável, tão mais humanizante do que qualquer tipo de lei diferente dessa. E a gente vai abandonando a lei de Deus, virando as costas para a lei de Deus. Só que, meu irmão, minha irmã, no poder não existe vácuo. Todo poder será ocupado. Não existe vácuo no poder. Quando nós tiramos o poder da mão de Deus, não pense você que o poder vai ficar na mão do nada. Se a gente olhar hoje, por exemplo, a Europa, já em alguns países que foram virando as costas para a igreja, enfiando o pé no evangelho, jogando tudo para fora, não existe vácuo no poder. E o poder aqui, o poder da corrente de pensamento, o poder da filosofia reinante, o poder da espiritualidade reinante. Existem países da Europa hoje que o que manda lá na prática e está mandando cada vez mais? É algo tão diferente do cristianismo. Existem países hoje que não se governam mais a si mesmos. A França, tantos lugares. A França agora, desgraçadamente, aprovou o aborto para tudo que é jeito, tamanho, né? Colocou na própria Constituição aquilo, né?
Mas você olha, já há quanto tempo? Aquele é um país ex-cristão, pagão na prática, só que não existe vácuo. O que começa a dominar lá dentro? Junto com todas essas coisas que são contra o próprio Deus, mas na lei mesmo. A invasão muçulmana desses lugares, da tal da jihad, da sharia, das leis deles, bairros que nem a polícia entra mais, eles têm a própria lei deles lá, do corta-dedo, corta-língua, faz as coisas. Olha o que Deus está falando através de Moisés. Coloquem a cabeça de vocês no lugar. O que você acha mais inteligente, viável, frutífero, saudável, humano? Os 10 mandamentos da lei de Deus ou a lei e os preceitos de determinadas religiões que tem por aí? Olha como esse povo vive. Mas a gente vira as costas para Jesus porque a gente quer uma coluna do meio que não existe, né? A gente quer abandonar a lei de Deus, mas não quer ser submisso à lei do... Não tem jeito, meu amigo. Debaixo de alguma lei a gente está. Esse poder sobre nós nunca vai estar no nada, no vácuo. Tem sempre alguém sobre você, mandando em você, governando a sua cabeça. E Deus está fazendo uma pergunta, para e pensa. A lei dos outros aí é melhor que a nossa? Para e pensa. Bota a cabeça no lugar. Versículo 9. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Procura com grande zelo. Ó, procura. Ó os verbos. Ó as frases. Toma cuidado, procura com grande zelo. Então existe uma parte que é nossa, né? Toma cuidado, procura e procura com zelo, com intensidade, com desejo. Procura com grande zelo não te esqueceres, porque a gente esquece, de tudo que viste com os próprios olhos. E nada deixes escapar do teu coração, por todos os dias da sua vida. Antes, ensina a teus filhos e netos. Olha que lindo isso aqui. Deus está falando para você, para mim. Toma cuidado e procura com grande zelo. Dentro desse assunto do seguir ou não seguir a Deus, viver ou não viver a lei de Deus. Olha o que ele está dizendo. Procura com grande zelo não se esquecer de tudo que os seus olhos viram. Moisés está falando para um povo que viu o mar abrir. Moisés está falando para um povo que viu o mar abrir e cair maná, pãozinho do céu. Mas trazendo para você e para mim, para você e para mim também vale essa palavra. Não te esqueça de tudo que os seus olhos viram nessa vida. Gente, a gente já viu bastante coisa para entender qual é o caminho que a gente tem que seguir. Você acha que sim ou não? Você já viveu bastante, você não é mais inocente. Você já é calejado já, filho. Não se esquece do que você viu, não. Você já viu Deus agindo, já viu Deus provendo, já viu Deus livrando. E você já viu o diabo iludindo e cobrando a conta. Não esquece do que você viu. Você parece que é bobo? Você começa todo dia do zero? Não esquece do que você viu. Gente, a coisa mais triste da vida é a vida não deixar nada em nós. E isso acontece, hein? O que tem de gente que o cabelo vai branqueando, grisalhando, as entradas vai vindo, os cabelos vai falhando, a barriga vai crescendo, o joelho vai desgastando. Né? Menopausa vem chegando, as coisas vai caindo, né, Vê? Mas parece que a vida não deixa nada na pessoa. Ela parece que está sempre na primeira vez diante do pecado, sempre a primeira vez diante do medo. Você já é vivido, rapaz. Amadurece. Não tem coisa mais feia que um ser humano que não amadurece, que não aprende. Não tem. É triste demais. É triste demais. Por que Deus deixou você vivo? Tem muita gente que já morreu. Por que Deus deixou você vivo? Porque Ele acredita piamente que na próxima você vai fazer melhor. E por que Deus, quando você estava vivo, enquanto estamos vivos, deixou a gente fazer o que fez às vezes? Você falou, Deus, o Senhor podia ter me ajudado, me segurado. Vamos lá de novo. Por que Deus te deixou vivo? Porque Ele acredita que na próxima você vai sair melhor. E por que Deus permitiu o que de errado você fez? Para a gente aprender o caminho dele, para a vida criar em nós alguma experiência. É por isso que Deus às vezes até permite coisas. Você fala, poxa, tudo bem, o livre-arbítrio, mas Deus podia ter me amarrado no pé da mesa aquele dia, né? Deus podia ter cortado a minha língua 10 segundos antes. Veja, gente, a vida precisa acontecer em nós. Olha o que a palavra está dizendo. Não esquece do que você viu. 2. E não deixe escapar do coração, porque precisa trazer para o coração.
A gente vive muito disperso, né? A gente precisa interiorizar as coisas. E até quando é assim? Por todos os dias da sua vida. Até o fim, ué. Até o fim. Por todos os dias da vida. E aí ele diz, antes de esquecer, ensina teus filhos e netos. Portanto, a fé e o bem precisam ser transmitidos. Os valores são dados a outro, ensinar. Aí vamos voltar lá para o Evangelho. Versículo 18. Dentro desse grande contexto. Fala para quem está ao seu lado, agora ele vai começar a homilia. Isso tudo era para estar limpando o chão, agora vem a semente. Por isso que a homilia vai ser curta. Padre, faz uma homilia mais curta, vou fazer. Ó, vai 12 minutos só de homilia, hoje vai ser curtinha, porque ela começa agora no caso, né? Tá só, entendeu? Dentro desse grande contexto então da lei, da beleza, da necessidade, do porquê, colocando as pecinhas no lugar, desarmando as nossas resistências. Vamos agora então no versículo 18, que é para evitar confusão, que Jesus está falando tudo isso, versículo 18, Mateus 5, 18. Porque em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Portanto, É que antigamente, né, padre? Hoje em dia... bebê, não tem antigamente, hoje mente, amanhã mente. Quanto que é 2 mais 4? Desculpe, 2 mais 2. Mas 2 mais 4 é 6. Vamos lá, vamos complicar um pouquinho. 2 mais 2 é muito fácil. Quanto que é 2 mais 4? 6. Antigamente era 6. E hoje em dia, padre? É 6. Mas vai falar que 2 mais 4 é 6 para os jovens de hoje em dia, padre? Ué? Antigamente, quanto era, facilitar para vocês? 2 mais 2, antigamente era quanto? 4. E hoje mente? 4. E amanhã mente? 4. Céus e terra passarão, minha palavra não passará. Meus queridos, eu não sei de onde você tirou. Deve ser da sua cabeça bobinha que você tem. Eu não sei de onde você tirou que antigamente todo mundo vivia a lei de Deus. As pessoas falam dessa questão do antigamente como se o cristianismo, pelo menos onde nos parece que ele mais funcionou, e pode ser que então tenha sido antigamente, ele mais abarcou, e pode ser que sim, tenha sido antigamente. Mas não sei de onde você tirou que o Evangelho de Jesus, antigamente então, era algo que não esticava o ser humano, não contrariava a natureza, a carne. De onde você tirou isso? Você é bobo. Você sabe por que hoje é pecado o que era pecado ontem? Porque o ser humano de ontem e de hoje ele é o mesmo, na sua essência. Ele é o mesmo. O Evangelho de Jesus, ele é sempre, muitas vezes, é sempre um susto. É sempre uma violência. Por quê? Não só hoje. Antigamente as pessoas também eram preguiçosas, egoístas, depravadas, avarentas, irascíveis. Sempre foi assim. Vaidosas, vingativas. Sempre foi. Sim, pode ser que antigamente a fé cristã abarcou mais os valores, a cultura e as circunstâncias. Mas o ser humano que viveu debaixo do Evangelho sempre entendeu o valor da cruz, da renúncia, e sempre olhou para o céu. Sempre. Sempre teve mulher querendo largar do marido, marido querendo largar da mulher. Sempre. Sempre teve no corpo do homem e do corpo da mulher um fogo que quando é mais jovem, Nossa Senhora Aparecida. Sempre. Sempre teve em nós. O ser humano sempre teve vontade de colocar entre uma mão e outra o pescoço do amigo e apertar. Isso é nosso. É para antigamente, né? Mas hoje em dia... Mas hoje em dia o ser humano precisa ser curado do mal como era antigamente. Isso que Jesus está falando. Vai passar céu e terra, modas e... Minha palavra não vai passar. Então, meus irmãos, é um tanto quanto ilusório, e é uma ilusão que nos desanima pensar que o Evangelho é algo que combinava com o ser humano de ontem e que ele não combina com o ser humano de hoje. O Evangelho é a resposta para qualquer pessoa que nasceu e vai nascer.
Simples assim. Então, céus e terra vão passar, a minha palavra não vai passar. Versículo 19. Agora vem uma interação humana aqui. Eu e você e eu, nós com os outros. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Ei, rapaz, o que tem de gente que além de desobedecer, ensina? Além de desobedecer, está ensinando a desobedecer. Como é que está ensinando a desobedecer? Primeiro, porque pelo próprio exemplo, né? Segundo, porque todo mundo que desobedece justifica. E quem é bom de justificação é ruim de perdão. Isso aí. Quem é bom de justificação é ruim de perdão. Quem tem a língua grande tem a mão curta. Isso aí. Não precisa duvidar, você já sabe que é assim. Quem desobedecer e ainda ensina o outro a desobedecer, não basta desobedecer, tem que ensinar, né? Esse é um menor no reino dos céus, isso é um menor, isso é um nada aos olhos de Deus. Mas o nosso mundo trata como quem desobedece e ensina a desobedecer? Trata como ídolo. Parece que quanto mais desobedece, mais ensina a desobedecer, mais seguidor tem. O mundo joga confete purpurina em quem está indo para o inferno. Já reparou isso? E aí Jesus diz: porém, quem praticar e ensinar, esse é grande no reino dos céus. Mas aqui tem um lado muito nosso, gente. Jesus está nos ensinando aqui então, nesses 2 versículos, que nós somos influenciadores e somos influenciáveis. Portanto, questão 1, eu preciso entender meu papel na vida das pessoas. Qual é o seu papel na vida das pessoas? Você influencia pessoas. Nem que seja 1 ou 2, você influencia. O sujeito, às vezes, ele não é nada na sociedade, nada mesmo. Desculpa a expressão, ele é mais um Zé qualquer. Mas esse Zé qualquer influencia nem que seja um filho. Ele tem 3, não influencia 2, mas influencia 1, que vira para a mãe e fala: mas meu pai não vai na igreja. Você fala: miserável, não sabe assinar o nome, não tem boca para nada. Oi, sai para vereador, padre, nem eu votava nele, padre. Meu marido o senhor não conhece, mas o meu menininho mais novo está igualzinho o pai. Repensemos isso, nós influenciamos pessoas. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente posta, em tudo que a gente escolhe, tem alguém nos olhando. E nos usando como desculpa. Mas eu preciso ser responsável por quem eu sou. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que se eu influencio, porque eu ensino o outro a desobedecer ou obedecer a Deus, então agora eu tenho que entender o seguinte: a quem é que eu dou permissão e autoridade para me ensinar ou para me deseducar? Fácil de saber. A quem você dá tempo? Simples, pronto, acabou. Por que a gente passa uma vida na igreja, reza, a gente não cresce, não se santifica, vive na beira do precipício, quando não ainda dá escândalo? Porque a gente dá um tanto de nós a Deus, mas a gente dá muito para o mundo. A gente escuta muito o mundo. E escutar muito aqui não é só o qualitativo, é o quantitativo mesmo. Quantos minutos, quantas horas, quantos dias são dados a Jesus? Quantos dias, quantas horas, quantos minutos é dado para o mundo e as suas bobajadas? Do meu ouvido e do meu olho. Está aqui, na soma do tempo dessas 2 coisas, quem me molda, quem me guia. Simples assim, não tem muita poesia aqui. É fácil de saber. Quem me molda, quem me guia. Eu gosto de ouvir o que, gosto de ouvir quem. Gosto de ver o que, gosto de ver quem. Pronto, aqui está quem te influencia. Simples assim. Não tem muita poesia. Portanto, eu preciso entender o meu papel na vida do outro. Mas eu preciso mudar a minha cabeça também.
para não dar um papel de grandeza sobre mim a quem é pequeno aos olhos de Deus. E para eu não desprezar na minha vida, como se fosse pequeno, quem aos olhos de Deus é muito grande. A gente precisa colocar as coisas no padrão de Deus. Não é assim? No padrão de Deus. Senão a gente joga fora o que é precioso. Portanto, irmãos e irmãs, que nós possamos assumir o nosso lugar e o nosso papel em relação a nós mesmos, na nossa vida, mas em relação à vida dos outros, e revermos com sabedoria quem tem tido mais importância do que deveria na minha cabeça, no meu coração. Para que a gente pense a vida, qualifique a vida como Deus, como Cristo, como Jesus. Grande aos olhos de Deus foi São José. Aos olhos do mundo passou quase que desapercebido. Mas você sabe que Jesus disse assim: não se acende uma lâmpada para botar debaixo da cama, nenhuma cidade construída sobre o monte pode ficar escondida. Meus queridos, é muito possível ter folhas e não ter fruto, chamar atenção sem fruto. É possível chamar atenção e ser vazio, mas é impossível ter fruto e acabar não chamando atenção. A santidade, uma hora ela vem para fora, ela aparece, ela é reconhecida, nem que seja depois de morto, e nem que seja depois dos séculos, como São José, né, que tem sido tão grande. Por quê? Porque aos olhos de Deus ele sempre foi grande. Aos olhos de Nazaré, mas esse aí não é o filho do Zé? Do Zé! Ó, não é assim? Quando a gente pega, por exemplo, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, aos olhos do mundo, qual grandeza tem uma moça trancada num Carmelo, seja a Teresinha ou qualquer carmelita? Nenhuma. Mas nem que seja depois de morta, né? Quem foi grande aos olhos de Deus, é grande aos olhos de Deus. Fenômeno que é. Portanto, queridos, o bem sempre aparece. O bem sempre vai fazer o bem. Não desanimemos do bem. Mas peçamos hoje ao Senhor e ao glorioso São José, grande, gigante aos olhos de Deus, a graça de cumprirmos os mandamentos do Senhor com alegria e de ensinarmos, praticar e ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.